Olá, meus irmãos, meus amigos, sejam bem-vindos. É um prazer mais uma vez apresentarmos aqui um tema relevante para o tempo do fim, para o nosso preparo. Peço que vocês se inscrevam no canal, que curtam e que compartilhem este vídeo para que chegue a mais pessoas. Caso você queira entrar em contato conosco, o e-mail está na descrição. Você poderá, inclusive, participar da nossa sala Zoom, interagindo conosco e tendo acesso a outros conteúdos, se você assim quiser, por meio do nosso grupo de WhatsApp. Bem, hoje vamos falar de um tema que não é propriamente uma novidade aqui em nosso canal. Por falar nisso, aqui está o nosso canal, né, no YouTube. Sempre recomendo aqui as playlists, né? Tem estudos aqui anteriores que nós já fizemos. Temos também o nosso blog, né? O blog do Projeto Pomone, projetopomone.blogspot.com. Essa semana eu postei aqui essa citação, que tem tudo a ver com aquele assunto que já estudamos sobre a nova luz, né? Uma citação aqui do livro O Outro Poder, aqui uma ilustração feita graças à inteligência artificial. Depois vale a pena pausar o vídeo e ler aqui essa citação, né? E vamos direto para o nosso assunto de hoje, que é sobre a música. Música louvando com entendimento. Na descrição deste vídeo, eu vou deixar o link do outro estudo que já fizemos sobre a música, né? Música Celeste é o título do estudo. Aquele estudo foi mais teológico, um pouco mais profundo, né? Com várias citações do Espírito de Profecia. Nosso estudo aqui de hoje é um pouco mais compacto e mais focado num documento oficial da divisão sul-americana, Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música, certo? Então vamos nos concentrar na análise desse documento. Importante que os membros leiam, que os pastores, os líderes, né, promovam o estudo desse documento, mas caso alguém não queira ler ou queira recapitular, então esse estudo será muito importante, né? Vai ser basicamente uma recapitulação desse documento aí. Mas, claro, começamos sempre com um texto bíblico, né? Uma reflexão aqui com base nesse texto bíblico. 1 Coríntios 14, 15. O que farei, pois? Eu cantarei com o espírito e também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, verso 15. Então, aqui temos um princípio fundamental, que é o culto racional. O nosso culto, tudo aquilo que fazemos no culto, deve estar ancorado na razão, no entendimento, certo? O entendimento deve se sobressair à emoção, ao gosto pessoal, tudo isso iremos ver hoje aqui, nessa breve apresentação. O outro verso é esse daí. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. João 14, verso 23. Então, o nosso culto precisa ser um sacrifício vivo, né? Nós precisamos nos apresentar a Deus enquanto um sacrifício vivo e adorá-lo em espírito e em verdade. Se o Pai está procurando, como diz aqui ao fim do verso, é porque não está tão fácil encontrar, concorde? Concorda com isso? Sejam bem-vindos, tá? Caleb, Elda, Gisele, todos aí que irão chegar ainda, desde já, sejam bem-vindos. Irmãos, adoradores em espírito e em verdade estão em falta, por assim dizer. Existem muitas pessoas por aí adorando, mas não em espírito e em verdade. Adorando de acordo com o seu gosto pessoal, suas preferências. E como eu ouvi muito tempo atrás uma palestra sobre esse assunto, muitos estão adorando seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, ao invés de estarem adorando a Deus, né? Às vezes Deus aparece ali como um mero pretexto na adoração. E existem muitas músicas por aí, sobretudo no meio gospel, né? Que sequer mencionam o nome de Deus, né? Elas são
escritas, né, para serem realmente ambíguas, dúbias, né, para agradarem tanto aqueles que estão lá fora quanto os que estão na igreja e daí por diante. Essa foto aqui eu tive o privilégio de tirar uns anos atrás, quando eu visitei a pequena igrejinha de São João Grande, em Colatina, né? É uma localidade ali de Colatina, não muito distante da BR 259, é uma comunidade ali rural, e existe ali uma pequena igrejinha, né? Um grupinho, né, de adventistas ali, e eu conheci essa criança aqui, Miqueias, ali adorando a Deus, né? Ele sozinho, irmãos, sozinho, se dirigia à igreja, adorava a Deus, depois voltava para sua casa. Só ele servindo a Deus, né? Pelo menos naquele momento, né? Porque depois eu perdi o contato, ele se mudou, e não sei se os pais se converteram, enfim. Mas estava ali, adorando em espírito e em verdade, uma adoração autêntica, uma adoração que exalta o nome de Deus, né? Fiquei muito feliz em conhecer o Miqueias. Se algum dia ele assistir esse vídeo, se essa mensagem chegar até ele, ficarei muito feliz em voltar a ter contato com ele. Pois bem, a música, quando bem utilizada, é uma grande bênção, mas quando mal usada, uma terrível maldição. Citação aqui de Ellen White. Então, a música pode ser perfeitamente uma bênção ou uma maldição. Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Mensagens Escolhidas, volume 2. Então, Satanás fará da música um laço, uma armadilha. E no final da apresentação de hoje, os irmãos irão entender que armadilha é essa. Como que isso será? Temos ali algumas características desse laço, né, para nos prevenirmos, para ficarmos assim bem atentos, com os olhos bem abertos, vigilantes mesmo, porque Satanás irá destruir a muitos, irá lançar sua rede, né, utilizando a música. E nós sabemos que, se possível, ele enganaria os próprios escolhidos, certo? A música é um dos meios mais eficazes para impressionar o coração com as verdades espirituais. Então, a música pode ser uma bênção, como pode ser uma tremenda maldição, certo? Então, a partir desse documento, que eu vou destrinchá-lo aqui hoje, vou apresentar os seus pontos ali essenciais, nós pretendemos, então, conscientizar todos que assistirão esse vídeo para que façam da música em suas vidas particulares, em sua adoração em família, nas suas igrejas, uma bênção. Se a música tem sido uma maldição, em nome de Jesus, que isso seja repreendido. Se a música tem sido um laço na sua vida, na minha vida, que definitivamente isso seja eliminado hoje, certo? E temos luz suficiente para corrigir a música na igreja, a música em nossas vidas, individualmente falando também, em nossas famílias também. Então vamos lá, irmãos. Sobre a música, não é moral nem espiritualmente neutra. Nós não estamos num campo neutro. A música transmite valores morais, existe uma filosofia por trás da música, né? É interessante que esse documento aqui não é simplesmente um voto adventista do sétimo dia sobre a música, é uma filosofia. Qual é a filosofia adventista sobre a música? Então, precisamos ter muita atenção. A música tem um vasto potencial, está entre aspas, porque são termos que aparecem nesse documento. A música tem um vasto potencial para o bem ou para o mal. Logo, não podemos ser indiferentes a ela. E existe uma certa indiferença, eu noto isso, né? Muitas pessoas não estão nem aí. Ah, tanto faz, o importante é que o culto ali aconteça, não vamos polemizar. Né? É importante que o jovem esteja adorando a Deus. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. Fogo estranho foi apresentado no passado perante Deus,
e Nadab e Abiú foram fulminados ali perante Deus. O sacrifício de Caim foi rejeitado e muitos sacrifícios que têm sido apresentados hoje são fogo estranho também. Isso envolve a música. Deus rejeita sim. E quais são os parâmetros? São aqueles que estão na Bíblia, no Espírito de Profecia, que foram sintetizados aqui nesse documento. A música sacra, quando falamos em música sacra, então, nesse documento aqui, refere-se à música religiosa centralizada em Deus e em temas bíblicos e cristãos. A música secular apela aos assuntos comuns da vida, tem sua origem no homem e é uma reação do espírito humano para a vida. Pode elevar ou degradar moralmente o ser humano. Embora não esteja destinada a louvar a Deus, pode ter um lugar autêntico na vida do cristão, certo? Então, pense ali, por exemplo, nos hinos nacionais, né? São hinos que, para mim, inclusive, que sou professor de história, são bem relevantes, porque sintetizam ali aquilo que seria a alma de um povo, né? De uma nação, aspectos da sua história, heróis nacionais, enfim, valores ali. Então, por exemplo, esse tipo de música pode ter ali um lugar autêntico na vida do cristão, mas não é música sacra, né? Tem ali o seu lugar, pode ser também levar a pessoa para o mal, a música secular. Fundamentos da música. Toda música que se ouve, toca ou compõe, quer seja sacra ou secular, deve glorificar a Deus, certo? Então, no contexto cristão, sempre glorificando a Deus. Toda música que o cristão ouve, toca ou compõe, deve ser a melhor e a mais nobre possível, né? Então, chega de oferta coxa ali perante Deus. Devemos oferecer o melhor sempre, o mais nobre, aquilo que eleva mais. A música deve ser pautada ali pela qualidade, pelo equilíbrio, adequação e autenticidade. A música deve ser de qualidade. Os músicos adventistas têm sido reconhecidos pela qualidade musical, né? Podemos nos remontar aos tempos lá dos pioneiros, né, de Ellen White. Já existia uma boa produção musical. Pense, por exemplo, nas composições do Franklin Edson Belden, né? No Inário de 1996, vários louvores ali foram compostos pelo Franklin Belden. No Inário Novo eu estou um pouco desatualizado, não sei quantos hinos ali do Franklin Edson Belden estão no Inário Novo, mas certamente alguns pelo menos. Então é um exemplo, né, de louvores ali pautados pela qualidade, equilíbrio, adequação e autenticidade. Um outro princípio, o louvor aceitável a Deus apela tanto ao intelecto como às emoções, revela criatividade e obtém melodia de qualidade. A música vocal emprega versos que estimulam positivamente a capacidade intelectual, nossas emoções e poder da vontade. Outro princípio, ou princípios, elementos musicais e literários operam juntos e em harmonia para influenciar positivamente o pensamento e a ação, certo? Então, há um estímulo à capacidade intelectual. A música aceitável a Deus é uma música reflexiva, que apresenta a nossa doutrina, como iremos ver isso, né? Ela se assemelha mais a uma oração ou mesmo uma pregação. A música também mantém um judicioso equilíbrio dos elementos espiritual, intelectual e emocional. Então vejam que não é tão simples assim, não é qualquer coisa que se produz por aí que podemos apresentar a Deus, né? Porque precisa ter todos esses critérios. Devemos reconhecer e aceitar a contribuição de culturas diferentes na adoração a Deus. O músico deve cultivar uma vida devocional à altura de um cristão autêntico, né?
Então, aqueles que estão ali adorando a Deus, conduzindo louvor na igreja, devem ser exemplo no que diz respeito ao estudo da lição da escola sabatina, leitura da Bíblia, né? Precisam estar bem envolvidos, com tudo que diz respeito ao estudo da palavra de Deus, estudo da doutrina e assim por diante, né? Devem ser assíduos aos cultos, são critérios importantes. O músico precisa, por meio de sua música, expressar o seu encontro pessoal com Cristo. Não pode ser algo separado, né? Algo distante, não. A sua experiência pessoal com Cristo, então, se traduz na música. O músico prepara-se espiritualmente para cada apresentação. O músico representa corretamente em sua vida os princípios da igreja, todos os princípios, né? No que diz respeito à alimentação, no que diz respeito à guarda do sábado, no que diz respeito à modéstia cristã, à conduta cristã, tudo isso. Ele está em harmonia com as normas da igreja, é um membro ativo da igreja local, né? Não pode, estar desligado, por assim dizer, né, das atividades da igreja, das funções da igreja, precisa estar atuando, ativamente na igreja local. O músico nunca chama, o músico cristão, né? A música sacra, enfim, nunca chama atenção para o músico, e sim para Cristo, para a mensagem, né? A mensagem que precisa estar no foco, em evidência, sempre. O músico ainda cultiva uma vida devocional, né? Isso aqui já falamos. Opa. Ele cuida de sua aparência pessoal, refletindo ali então o padrão de modéstia e decência apresentado pela Bíblia. Ele canta com entonação clara, pronúncia correta e perfeita enunciação. Isso aqui é extremamente importante. Um tempo atrás, eu estava aqui numa determinada igreja de Vitória e havia lá um músico, né? Um músico com violão, tocando e cantando. O problema é que eu e as pessoas ali que estavam perto de mim não entendiam praticamente nada do que estava sendo cantado. E ele cantava na língua portuguesa, tá? Fique claro isso. Inclusive, o documento recomenda que os louvores sejam sempre apresentados a Deus no idioma ali dos ouvintes, do público ali, da igreja. Existem alguns cantores que gostam de cantar em inglês, cantar em outros idiomas. Nenhum problema se o público para o qual ali ele estiver cantando, né, enfim, apresentando o seu louvor, se for um público fluente nesse idioma. Se não, não é recomendável, porque as pessoas precisam compreender tudo que está sendo ali cantado. O músico vai evitar a gesticulação excessiva e o orgulho, né, ao se apresentar, né? Ele é modesto, ele é discreto, porque quem precisa aparecer e crescer é Cristo. Nós, de preferência, desaparecer, né? O João Batista falava que ele cresça e eu diminua, mas nós devemos, de preferência, desaparecer. O músico evita amplificação exagerada, e aqui nós temos um dos problemas mais graves no que diz respeito à música na Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje, certo? Em muitas igrejas, isso aqui é um problema crônico, infelizmente. As pessoas colocam um louvor num volume altíssimo, provavelmente porque já estão acostumadas com amplificação exagerada no dia a dia. Ouvem música assim, num volume altíssimo, e aí, quando vão para a igreja, fazem o mesmo. Mas isso está errado. Errado, inclusive, à luz das leis civis. Procure as normas técnicas, NBR, procure o código de posturas do seu município e você verá que o louvor em templos religiosos não deve ultrapassar ali os 50, 55 decibéis. Mas é comum, e isso eu digo medindo, inclusive, existe um aplicativo que você pode baixar no seu celular chamado Decibelímetro. Não sei se ele é muito preciso, né, mas pelo menos dá ali uma ideia. E eu digo para os irmãos que é comum, dentro do templo, os louvores ultrapassarem ali os 80 decibéis. Isso faz mal à saúde, né? Procurem as palestras do irmão Leandro Dalla, né? Quem ainda não conhece o canal dele,
e ele aborda isso daí, esse ponto, inclusive, com profundidade, eu recomendo a todos. O músico evita o uso de tonalidades estridentes, sabe, aquela gritaria, aquela coisa esdrúxula, distorções vocais ou instrumentais, bem como o estilo de cantores populares. O estilo de cantores populares deve ser banido. Respeita o ambiente da igreja e as horas do sábado, quando ele vende ali materiais. O Espírito de Profecia orienta que, inclusive, o espaço externo, próximo ali do templo, deve ser preservado. Olha só o nível de cuidado que temos que ter para com o templo, né? Então, ali, montar uma barraca ali de venda de CDs ali na porta, ali na calçada, ali na entrada da igreja, está errado. Tem que preservar o espaço da igreja. A música glorifica a Deus de maneira aceitável, mantém um equilíbrio entre ritmo, melodia e harmonia, harmoniza letra e melodia sem misturar o sagrado com o profano, certo? Sem jamais misturar o sagrado com o profano, coisa que tem acontecido muito, infelizmente. Equilíbrio entre ritmo, melodia e harmonia, jamais o ritmo deve se sobressair, como tem acontecido em muitos casos. A música não segue tendências que favoreçam pensamentos impuros, que levem a comportamentos pecaminosos ou destruam a apreciação pelo que é santo e puro. Não se deixa guiar apenas pelo gosto e experiência pessoal. Enganoso é o coração do homem. O nosso coração, o nosso gosto pessoal não deve ser a baliza para orientar nada. E, inclusive, a... Oi, Elda. Elda? Bem, deve ter sido um engano, ele deve ter aberto o microfone sem querer. Certo? Então, não deve ser critério para nada, inclusive para a escolha da música, o nosso gosto pessoal. Não deve ser rebaixada a fim de obter conversões, mas elevar o pecador a Deus. Já ouvi isso daqui também, lamentavelmente, dentro da nossa igreja. Ah, temos que apresentar ali um louvor mais contemporâneo, um louvor que vai atrair ali as pessoas. E depois, quando as pessoas estiverem aqui dentro, né, a gente vai apresentando outro louvor, Olha só que ideia absurda, né? O louvor nunca deve ser rebaixado a fim de atrair as pessoas para Deus. Pelo contrário, devemos, por meio do louvor, elevar o indivíduo a Deus, né? Ele precisa sentir a atmosfera do céu. A música provoca uma reação positiva e saudável naqueles que a ouvem. O louvor congregacional, muito importante, deve envolver a participação de todos no culto, né? Precisa ser a força ali do louvor, o louvor congregacional, e não cantores solo, conjuntos que se apresentam. O louvor congregacional, no louvor congregacional, não devem ser utilizadas músicas que apenas agradem aos sentidos, que tenham ligação com carismatismo ou que tenham predominância de ritmo, certo? Não devem agradar apenas aos sentidos. É claro que o bom louvor vai fazer bem à alma, aos ouvidos, mas o problema é quando o critério é apenas agradar aos sentidos. Louvores carismáticos, louvores aí de tendência pentecostal, né? Isso não deve ter lugar na nossa adoração e nem com predominância de ritmo. Os instrumentos, deve haver muito cuidado. Olha só o que a filosofia define, hein? Documento votado no âmbito da divisão sul-americana. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, quem quiser ir lá ler o documento por si mesmo. Deve haver muito cuidado, não é pouco cuidado, é muito cuidado ao serem usados instrumentos associados com a música popular ou folclórica ou que necessitem de exagerada amplificação, certo? Quando precisa amplificar muito, né? Enfim, é um problema. Os instrumentos devem ocupar o seu papel de acompanhamento, dando prioridade à mensagem, à letra, à mensagem musical que é passada ali. As produções musicais devem se caracterizar pelo destaque dado à mensagem distintiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Então, um louvor que apresenta a doutrina da igreja.
Esse deve ser o nosso foco. E no inário, sobretudo, e aqui eu me refiro principalmente ao inário anterior, né? Muitos louvores ali dando destaque à mensagem distintiva da Igreja Adventista. No novo inário também, há vários louvores ali que referem-se à volta de Jesus, ao sábado, à lei de Deus, à salvação pela graça, santuário, Espírito Santo e daí por diante, né? Divindade. As produções musicais das instituições adventistas, a Gravadora Novo Tempo, alô, Gravadora Novo Tempo, essas produções musicais devem ser paradigmas dos valores musicais da igreja, certo? Então deve ser uma referência dos valores da igreja e não ir contra os valores da igreja, certo? Algo óbvio, né? Mas enfim, precisa estar escrito porque muitas vezes o óbvio precisa ser escrito também. Precisa ser escrito e precisa ser dito. Educação musical. As crianças devem ser apoiadas em seu treinamento musical, devem ser incentivadas ali a aprenderem um instrumento musical, né? Porque serão os futuros músicos. Clarice já está aprendendo instrumento, né, Eldo? Tem 3 anos que ela faz piano. Que bênção. Deus seja louvado. Amém. A música deve ser valorizada e bem trabalhada nos lares cristãos. Sobre a administração da música na igreja. Toda igreja local deve ter sua comissão da música. A música não deve ser conduzida apenas por um ou por dois indivíduos. Deve existir uma comissão, sempre avaliando o que está sendo ali apresentado ali na igreja, corrigindo erros, avaliando os cantores que serão convidados, programas musicais, isso tudo é dito aqui. Deve-se promover palestras, sermões, seminários, festivais de louvor, certo? Sempre que for convidar, então, um músico, né? Pedir a recomendação da igreja, da qual eles são membros, né? Eu achei interessante isso daqui, porque muitas vezes se fala, da recomendação do pastor, mas a filosofia adventista do sétimo dia com relação à música fala da recomendação oficial da igreja. Certo? Dá a entender ali a comissão da igreja, né? Enfim, avaliar e recomendar aquele músico. Eu acho isso daqui importante, né? Na igreja adventista, nada deve estar centralizado em um indivíduo, né? Então, quando alguém acredita ali que um pastor, um indivíduo ou outro, por mais consagrado que seja, né? Ele teria o poder, então, para dizer quem pode ou quem não pode, né? Dar uma palestra, pregar, cantar em outras igrejas é algo complicado, deve ser a comissão da igreja, né? Aqueles que representam a igreja local com essa atribuição. Está no próprio documento aqui, não é algo que eu estou inventando. Sobre a música no evangelismo. Sempre que possível, uma apresentação musical deve conter uma mensagem bíblica. No Inário tem lá no final, né? Pelo menos o Inário de 96, mais uma vez, né? Não sei se o atual também tem, mas deve ter uma passagem bíblica, uma referência bíblica ali. Porque a mensagem musical deve estar casada com um texto bíblico. Grupos e cantores devem atuar direta e sistematicamente nas campanhas missionárias e evangelísticas da igreja. Importante isso, né? Que o louvor esteja lá atraindo as pessoas a Cristo nas campanhas evangelísticas, semanas de oração e daí por diante. A música deve ocupar um lugar tão especial quanto a oração e a mensagem da Bíblia. Deve estar em harmonia com a mensagem bíblica que será apresentada. Isso daqui demanda preparo, certo? Demanda antecipação. Então, a escala de pregadores está ali, né? Está pronta. O que que deveria acontecer? Os anciãos, então, enviarem para a comissão da música. Olha, no sábado tal, a pregação vai ser sobre o santuário celestial. Então, os músicos ali vão ensaiar, vão preparar louvores que dizem respeito a essa temática do santuário celestial, do juízo, enfim. Certo? Porque às vezes, como as coisas são preparadas de última hora, os louvores que são apresentados não têm nada a ver com a mensagem.
Quando alguém me convida para pregar em uma outra igreja, eu costumo falar, olha, vou pregar sobre esse tema, dou ali alguma sugestão em relação ao louvor, porque muitas vezes o louvor vai num ritmo, vai num certo estilo, né? E quando eu apresento a mensagem, não tem nada a ver praticamente uma coisa com a outra. Deve ter beleza, emoção e poder. Uma citação aqui do Espírito de Profecia. Conclusões, irmãos, chegando aqui ao final. A música que estamos ouvindo ou apresentando tem consistência moral e teológica? Uma pergunta. Ou é uma bobajada, né? Uma letra ali que se repete, que não chega a lugar algum, que você termina ali e não entendeu direito, é uma barulheira danada, enfim. O louvor precisa ter consistência moral e consistência teológica. Qual a intenção por trás da música? Aquela música ali pretende o quê com ela? É, tem um objetivo? Levar as pessoas a serem mais santas, amarem mais a Deus? Ou é simplesmente um passatempo, uma diversão, tipo um entretenimento ali? A música glorifica a Deus e oferece o que é mais nobre e melhor? São perguntas. O propósito da música está sendo transmitido com eficácia? O músico está promovendo uma atmosfera de reverência ou aquela barulheira toda está levando as pessoas a se agitarem cada vez mais? Um belo dia eu estava lá triste, né, com a barulheira que estava sendo apresentada dentro do templo e eu olho assim para o lado e veio uma irmã entrando e ela entrou, pasmem, ela entrou dançando, literalmente dançando, né? E aí o irmão que estava do meu lado falou, não dá nem para julgar, não dá nem para censurar ali a irmã, porque colocaram realmente um- uma música dançante ali, quase que transformaram a igreja numa discoteca. Então é quase natural, né? Triste dizer isso, né? Reconhecer isso daí. Não deveria ser assim. A letra e a música dizem a mesma coisa, e aqui eu vou dar um exemplo, tá? Quem não gostar, sinto muito, mas vou dar um exemplo. Shekinah, Fernanda Iglesias, tá? Fica a dica aí. Não tem nada a ver a letra com a música ali, uma coisa totalmente bizarra, né? Infelizmente. Estamos buscando a orientação do Espírito Santo na escolha da música religiosa e secular? As coisas que descreveste como tendo lugar em Indiana, tem uma citação inspirada, Ellen White, Eventos Finais, página 159, parágrafo 1. As coisas que descrevestes como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me que haviam de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça, pouquinho antes do fechamento da porta da graça. Demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, tambores, irmãos, instrumentos de percussão, música e dança, pessoas ali dançando. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas, certo? Então, Satanás lança esse laço aqui para derrubar os eleitos. Esse estilo de música, com predominância do ritmo, que leva as pessoas a dançarem, que as pessoas não estão entendendo nada da letra, enfim, isso acaba entorpecendo os sentidos. As pessoas não sabem mais distinguir o certo do errado. E ali todo tipo de erro é promovido a partir disso, né? O inimigo se apodera das pessoas a partir então desse contexto aí, certo? Nós sabemos que os amigos de Daniel, quando estavam ali perante aquela estátua, né? é, a tentação envolvia música, né? Uma música assim também profana, né? E eles estavam tão firmes perante Deus que não se curvaram perante aquela estátua. Meu compromisso com Deus, adorarei a Deus em espírito e em verdade. Meus louvores serão os mais nobres e melhores, segundo os parâmetros inspirados. Não permitirei que Satanás faça da música um laço
em minha vida, em meu lar e em minha igreja. Amém? Alguém tem algum comentário rápido, né? Porque nosso tempo já está se esgotando. Algum brevíssimo testemunho, assim, coisa de menos de um minuto? Um minuto. Alguém que estava acostumado com louvores que não agradam a Deus, fizeram a reforma musical. Alguém já passou por isso? Promoveu essa reforma musical, sentiu efeitos disso em sua vida? Irmãos, temos muita luz, né? Não é por falta de luz, não é por falta de orientações, que temos falhado. Então, que possamos realmente, assim, nos comprometer com Deus, né? Promover primeiro, a reforma em nossas vidas, né? Em nossas famílias. E assim, aos poucos, a igreja vai, sendo mudada, né? O Espírito Santo, vamos fazendo a nossa parte, né? Testemunhando. Você pode indicar esse link para algum irmão que precisa desse conteúdo, passar o link da filosofia sobre a música, né? A filosofia adventista sobre a música. O livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, que é uma compilação de textos de Ellen White sobre o assunto da música. O livro do irmão Leandro Dalla é muito bom. Um livro que foi organizado pelo Samuel Bacchiocchi, O Cristão e a Música Rock. Se você digitar no Google, você vai encontrar o PDF desse livro facilmente. Eu recomendo muito que você leia esse livro, tá certo? Então fica aí esse apelo. Que Deus abençoe a cada um. Assim que encerrar, né, vamos fazer a nossa oração, porque o nosso tempo aqui se esgotou. Um grande abraço, fiquem com Deus.